eu sou terapeuta há 10 anos, professor de terapia integrativa há 9 anos. A primeira técnica que eu comecei foi reflexoterapia, e daí eu fui para quiropraxia, eu sou também master em PNL, terapeuta ortomolecular, e hoje a gente vai falar muito sobre ortomolecular e como ela é aplicada. Como eu comentei com vocês, na nossa opinião, as técnicas têm personalidade. O que seria a personalidade para a técnica? Então, vou dar alguns exemplos para vocês. A reflexoterapia, que é incrível, ela tem uma personalidade. A reflexoterapia, ela atua principalmente no sistema nervoso central. Iridologia, eu também sou iridólogo. Um amigo meu disse assim: "Pô, você tem quase tudo que é técnica de terapia?" Eu falei: "Quem sabe um dia, mas ainda não. Não fiz nem um terço do que eu quero ainda." Iridologia é uma técnica incrível também e que estuda a íris e vê até predisposição de doenças. Eu também sou quiropraxista, que é uma técnica que eu sou apaixonadíssimo, que ela se baseia em ajuste com as mãos para tirar processo de subluxação das vértebras, como cervical, torácica e lombar. E cada vértebra, as inervações correspondem a órgãos. E nós desenvolvemos na MF a quiropraxia emocional, onde a gente, pela musculatura, observamos os padrões emocionais, porque a musculatura são mecanismos de expressões de emoções, e nós tiramos as pessoas de estado emocional e tratamos o comportamento por manobras. O que é mais maneiro de técnicas de terapias integrativas? Eu até brinco com a minha esposa. Eu tenho alguns amigos que eu tiro uma onda, porque às vezes ele tem a técnica como time de futebol. E aí eu brinco com ele, falo: "Cara, como que seria se a técnica você conseguisse unir para potencializar tudo que você faz?" E é isso que nós fazemos. Eu não sei se você já fez mudança na sua casa ou na casa de alguém, mas imagine se tem que pegar um peso, cara, bem pesado. E daí, de repente, outras pessoas vêm e te ajudam. Não fica muito mais leve? A complementação das técnicas terapêuticas, elas fazem justamente isso. Elas potencializam o teu resultado se você identificar a personalidade de cada uma delas. O que é ortomolecular? Vamos lá. Ortomolecular, o princípio é nutrição celular, ela se baseia na França, principalmente com oligoterapia, com Meretrier, que é um médico francês. E o que é interessante da ortomolecular? O objetivo é trabalhar a cunho celular para que você consiga chegar na sua molécula de origem. Isso que é interessante. Vou te dar um exemplo. Se você pega um bebezinho logo depois de uns dias que ele nasce, como está a pele dele? Já reparou? A gente usa até a expressão, né? Liso, como se fosse a pele de um bebê. Porque a nossa pele, ela dá sinais clínicos de predisposição de patologias e até do nosso comportamento. Se você vê pessoas com manchas marrons, desequilíbrio de fígado. Manchas vermelhas, tem gente que tem até microderrame de vasos. Pico de estresse com base em adrenalina, noradrenalina e cortisol. Então a gente vai fazendo alguns tipos de associação. E isso é muito maneiro. Por qual objetivo? A ortomolecular, ela é uma técnica incrível que ela trabalha várias abordagens. Estética, casos clínicos, que é físico e emocional, atletismo, emagrecimento e por aí vai. E o que é interessante? O médico francês Meretrier, ele tem uma grandiosa ideia
com base nos estudos dele, e ele comparou o corpo como se fosse terrenos. Olhe para o seu corpo agora. É como se Meretrier olhasse para você e falasse que você é um terreno. Uns um pouquinho maior, outros um pouquinho menor, mas é um terreno. E o que você tem no terreno? Minerais. E o que Meretrier chega à conclusão? Que existe 5 terrenos. 2 de origem. Ou você nasce no terreno 1 ou no terreno 2. Terreno 3, terreno 4 e terreno 5 são projeções que você fica suscetível a doenças. Cada terreno biológico existe uma necessidade de um mineral específico. Ele tem um órgão de choque, mas ele também tem um comportamento. Apesar de Meretrier desenvolver essa lógica, hoje várias técnicas abordam o terreno biológico. Iridologia com a borda pupilar, a esclera, homeopatia também trabalha o terreno biológico. Mas qual que era a ideia? Raciocina comigo. Se estar no terreno 3, 4 ou 5 são projeções que te levam a doenças, e a sua de origem é a 1 ou a 2, o objetivo é trazer você de volta para a sua origem. E aí Meretrier observa que alguns minerais trazem as pessoas para o equilíbrio, melhorando os órgãos de choque e melhorando o comportamento. E ele une 3 referenciais. Quantos referenciais, galera? 3. Primeiro, ele associa teu estado físico. Segundo, gente, às vezes o pessoal fala que eu falo muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, faz sinal para mim, eu falo mais devagar. Segundo, teu estado emocional, que envolve inclusive seu ambiente. Terceiro, hereditariedade. Gente, vou te dar uma dica de terapeuta. Se eu não passei das 24 mil horas de atendimento, eu amo o que eu faço. Cara, eu curto pra caramba. Paciente está na tua frente, primeira sessão, e ele falou uma patologia, um desconforto, que cá entre nós, não tem a menor ideia por onde começar. E às vezes acontece. Vá para hereditariedade. O que é isso? Entenda histórico de saúde da família, por parte de pai e por parte de mãe. Isso vai te dar um enorme e gigantesco norte. Hereditariedade é muito importante você entender. Vou te dar uma dica. Vou te dar um exemplo da família do meu pai. Os homens morrem jovens. Alguns, vamos colocar assim. Meu avô paterno morreu com 42 anos. Meu tio morreu com 50, meu pai com 58. Sabe o que eu descobri? Na família do meu pai, nós somos alérgicos a glúten. Todos os homens tomam cerveja. E além disso, eles não consomem magnésio. Existe um processo bioquímico no nosso corpo onde o cálcio ele contrai o músculo, o magnésio relaxa o músculo. Cerveja é o quê? Diurética. Então perde-se muito líquido. E eles não fazem nutrição de magnésio. Anota isso é muito maneiro.
Se uma pessoa faz mais de 8 xixi por dia, ela está com falta de magnésio, porque a bexiga dela não tem elasticidade. Por isso ela faz muito xixi. Às vezes o pessoal fala assim, Éder, se a pessoa faz pouco xixi, aí é outro referencial, não está tomando água. Mas se ela toma 40 ml de água por 1 quilo de peso e ela faz mais de 8 xixis, é porque ela está com falta de magnésio. A musculatura cálcio contrai, magnésio relaxa. Observe, músculo no corpo é músculo. Coração também é músculo. Musculatura estriada cardíaca. E é o que acontece, os homens da família morrem de infarto. Todos bebem muita cerveja, cerveja diurética. Eles não consomem a questão do magnésio. E o glúten dá um processo de dificuldade de absorção no intestino delgado. Falta de nutrição celular. E literalmente, como diz o dito popular, muitos dos homens da família do meu pai morreram pela boca. Já viu essa informação? E esse dito é a mais pura realidade. Então, voltando para o raciocínio, como você é um terreno, você precisa prestar atenção no que você coloca nesse terreno. Imagine agora que você está aqui do meu lado, a gente está vendo um terreno lindo. Você tem uma imagem de um terreno lindo? Sabe que aqueles terrenos que tem árvores, tem flores, sabe aquele terreno magnífico que tem cheiro de natureza? Você pode ser esse terreno. Observe, dependendo dos seus hábitos, a gente vai precisar limpar o seu terreno. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas o que é interessante? A gente fala de nutrição a nível célula, de forma frequencial. O que significa isso? Porque, inclusive, o tema da nossa aula é terapia frequencial. Vamos lá. Qual é o bolo que você mais gosta? Ou doce? Tem algum sabor específico? Alguns gostam de chocolate, outros de iogurte. Cara, eu sei que tem muita gente de Minas. Meu avô era mineiro. Tem gente que gosta de bolo de fubá. Mas imagine ter um bolo de 1 quilo na sua frente. Você conseguiria comer um bolo de 1 quilo de uma vez só? Não. Você vai pegar uma fatia. Às vezes pode ter 150, 200 gramas, certo? E daí você vai lá com um garfinho e coloca um pedacinho na boca. E você come. E no aparelho digestório, ele começa a fazer todo um processo de digestão, certo? A célula, falando a nível celular, qual é o tamanho do alimento ou do peso molecular que a célula consegue absorver? É a nanopartícula. Então, biorregulador frequencial, você tem que pingar, colocar debaixo da língua e segurar alguns segundos. Ele não vai para o seu aparelho digestório. Ele vai a nível celular. Isso que é interessante. Algumas suplementações que precisam do aparelho digestório para serem eficazes de verdade, a pessoa precisa estar com o digestório em dia. Vou te dar uma notícia. Se você nasceu de parto, se você não nasceu de parto normal, apenas pessoas que nascem de parto normal, na hora do parto, o bebezinho engole leveduras e bactérias que vão formar a microbiota intestinal. Pessoas que nasceram de cesárea vão ter predisposição para o intestino mais lento ou dificuldade de fazerem a absorção no intestino delgado. Então, gente, eu tenho curso de fitoterapia. Eu sou apaixonado por fitoterapia. Mas o melhor caminho para ter um resultado
A gente sempre precisa avaliar como está o digestório do paciente. Essa é a grande vantagem de um biorregulador frequencial, porque ele não depende do quê? Do seu digestório. Isso faz toda a diferença. Éden, então você está dizendo que fitoterapia não resolve? Cara, pelo amor do Criador, resolve pra caramba, é extraordinário. Mas muitas vezes a gente vai ter que alinhar o digestório do paciente para ser mais eficaz. O paciente tem muita acidez. Se ele tomar de estômago vazio fitoterápico, há grandes chances dele ficar rotando depois. Grandes chances. Principalmente se ele tiver alguma coisa de dificuldade de absorção do intestino delgado. Se o paciente tiver intolerância a glúten ou até um processo alérgico, vai ficar evidente no tríceps dele. Fica cheio de bolinhas. Ou a pele fica um pouco mais áspera ou até um pouco mais grossa. Eu precisaria de 20 horas para falar mais sobre... Ah, que legal, uma pessoa colocou aqui nos comentários. Eu corrijo o terreno biológico, os biorreguladores e tomo fito. Cara, união dá muito resultado. É muito maneiro isso, parabéns. Ótimo raciocínio. Você vai com certeza ter muito resultado. E é o que acontece. Voltando para a linha de raciocínio. Os biorreguladores, eles são mais específicos nesse sentido. Outro indício que a pessoa ela está com dificuldade de absorção intestinal, principalmente intestino delgado, é quando a pessoa tem aquele acúmulo de gordura sempre em volta do umbigo. Já é aquela pessoa que ela tem o abdômen mais magro, mais seco, mas tem aquela gordura em volta do umbigo. O que isso indica? Que o intestino delgado, muitas vezes, ele não está conseguindo fazer a digestão de maneira específica. Reflexoterapeuta, que eu sei que tem bastante na sala, sempre observe marcação de intestino delgado. Isso vai fazer toda a diferença para você. Eu vou manter a linha de raciocínio dos biorreguladores, mas já quero falar do intestino, que é um assunto muito legal, que é um assunto que envolve até questão hormonal. Para você saber se a pessoa realmente está com o intestino legal, galera, é interessante ele estar em funcionamento de 2 a 3 vezes por dia, porque são as principais refeições que ele consome. E tome cuidado quando você perguntar para o paciente como está a saúde do teu intestino, como está o funcionamento. Se ele falar para você assim, normal. Sabe o que significa normal? É normal com base no que ele já tem de hábito. Uma paciente minha falou outro dia, normal. Eu falei, cara, mas conta aí, o que é normal para você? A cada 8 dias meu intestino funciona. Desde quando eu sou criança. Então, para mim é normal. Eu falei, ah, entendi. Tá dando risada, né, Kênia? Eu tive essa mesma reação que você está tendo agora. E eu fiquei muito espantado. Quando o intestino funciona uma vez só, ele só está transbordando que ele já está cheio. E, gente, muitas vezes processo de imunidade cai por processo de inflamação intestinal. Isso é muito comum. Referencial para saber como está a imunidade. Fecha o punho, faz movimento circular nesse osso que é o externo, que atrás tem o timo, que é uma das principais glândulas do sistema imunológico. Você tem uma referência de como está a imunidade da pessoa ou até a sua. Reflexoterapeuta, sempre fique atento em marcação de timo. Doeu o timo, glândulo linfático, dê uma atenção para a imunidade. Isso é muito importante. O paciente, às vezes, está com processo inflamatório e nem ele sabe. Nem ele sabe. Outra referência para você saber como está o intestino, se tem algum processo de inflamação ou não. Pergunta como está o bolo fecal. Éder, vou perguntar como que está o bolo fecal? Justamente. O que é o bolo fecal? São as fezes do paciente.
Se ele tiver com as fezes mais finas, tá com processo de inflamação. Sabe quando sai bem fininha? O intestino saudável, gente, ele tem que formar um bolo fecal. Quando o paciente se limpa, ou quando a pessoa se limpa, o papel higiênico sai até limpo. Isso que é o intestino saudável, que é o mundo ideal nos dias de hoje, com um monte de embutido, com agrotóxico, a gente tem que conviver com tudo isso. Infelizmente, é uma realidade. Mas o intestino, ele é responsável por muitos processos hormonais, inclusive serotonina. Algumas publicações falam que ele produz 50% da serotonina, outras publicações falam em 75%, e eu já encontrei livro de fisiologia falando de 95% de serotonina do organismo, que é o hormônio da felicidade e do bem-estar. Então, tem muitas referências, mas observe, se a pessoa estiver enfesada ou cheia de fezes, o sistema hormonal dela vai ficar afetado. A minha paciente lá ficava 8 dias sem o intestino funcionar, imagina só. Ela ficava feliz, com vontade de cantar uma bela canção, certo? Não, cara, ficava não. Tem como não. Fica irritado, fica incomodado, fica com a sensação de abdômen mais inchado, tem todo esse processo, tá? E às vezes é interessante a gente ter um referencial para ver também questão de metal pesado e desparasitação. Mas eu não vou falar isso, eu vou me atentar ao nosso assunto, senão eu começo a falar de várias ramificações e a gente mantém um raciocínio aqui. Beleza? Voltando a falar dos biorreguladores frequenciais. Por que eles são frequenciais? Porque eles têm uma frequência. Então vamos lá. Quando a pessoa faz um exame de coração, ele não mede só os batimentos cardíacos, ele mede também a frequência. Os nossos órgãos têm frequência, as nossas glândulas têm frequência. Já esteve num ambiente onde você tem muita afinidade com uma pessoa e de repente você tem uma ideia, a pessoa fala e às vezes você fala até junto com a pessoa? Isso é a frequência da sua hipófise, a vibração. E ela vibra mesmo. E é muito interessante entender isso. O que é maneiro de entender? As doenças também têm uma frequência. E quando o órgão está doente, ele altera a frequência. O biorregulador frequencial, ele tem a informação original. Então imagina uma linha de produção e de repente uma pessoa fica mais lenta e devagar e daí chega um supervisor com um monte de informação para ele trabalhar num ritmo mais forte. O que ele está fazendo? Ele está chegando com a informação. E aí essa informação da nutrição celular e o órgão, a glândula começa a funcionar na frequência, no ritmo correto. Talvez você esteja te perguntando assim, mas Éder, agora fiquei até curioso. Em que terreno biológico eu estou? Quais são as características de cada terreno biológico? Isso é maneiro de entender, porque cada terreno biológico tem um comportamento. Então, às vezes, você conhece uma pessoa que ela tem falta de pertencimento, daí você vai lá, faz uma sessão incrível, ele sai motivado, na semana que vem ele cai com sensação de falta de pertencimento, ele se queixa para você que a família dele, as pessoas não reconhecem, que ele até trabalha, mas parece que, sabe, parece que nada vai para frente. E você vai lá, cuida do seu estado emocional, faz mais técnica, trabalha o pé e a pessoa sai motivada, falando que vai fazer mudança. Na semana seguinte, ele vem com aquele estado emocional novamente. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Até que eu entendi que a gente pode dar uma turbinada no paciente. E a turbinada é com biorregulador frequencial. E eu só fiz um descritivo para você do comportamento de um diátese 5.
O diátese 5 é a diátese da desadaptação. É onde as pessoas ficam mais doentes, infelizmente. E com base nisso, elas têm falta de pertencimento. Éder, o que é pertencimento? O diátese 5 ele não vai se sentir amado, não vai se sentir reconhecido, parece que ele não pertence ao ambiente. Ele está num ambiente e muitas vezes ele não sente que ele está fazendo parte daquilo. Nesse caso, a pessoa precisa de zinco ou zinico, biorregulador frequencial, para voltar para a diátese. Lembre-se, é da 5 para de origem. Já aconteceu toda segunda-feira, nós na MF, dependendo da minha agenda, nós temos o grupo de saúde integrativo, que nossa equipe, os nossos alunos, eles assistem toda semana atendimentos online, dentro em breve presencial. E às vezes acontece de eu fazer um atendimento e o paciente ele enxergar tudo nublado, tudo bege, parece que nada tem alegria. Você vai e trabalha, mas parece que esse paciente não tem combustível. A diátese 4 é a diátese da depressão. Detalhe, gente, na diátese 5, ele vai ter desequilíbrio hormonal. É uma questão química. A gente chama de eixo hormonal. Ele vai ter desequilíbrio de hipófise, pâncreas, gônadas, começa a dar um monte de efeito rebote. Na diátese 4, ele vai ter desequilíbrio de bexiga e rim. Ele vai ficar cansado, com uma canseira que parece preguiça, indisposição. Quando ele chega em casa, sente vontade de jogar na cama ou no sofá. Esse é o comportamento de um diátese 4. E aí, o mineral de base é cobre, ouro e prata. O diátese 3, ele tem muita oscilação hormonal. O diátese 3 é tudo vai dar certo, nada vai dar certo. Hoje eu tô super motivado, cara, eu gostaria de que o mundo terminasse o barranco, quero morrer encostado. Ele não tem uma bipolaridade clínica, mas ele tem uma oscilação hormonal e uma mudança de comportamento frequente, a todo o tempo. O diátese 3, o órgão de choque dele é coração e intestino delgado. Agora, Éder, quais são as de origens? A de origem é 1 ou 2. Ou você nasce de diátese 1 ou você nasce de diátese 2. É muito maneiro entender isso. Porque isso tem a ver com nutrição a nível celular. O diátese 2, ele é muito intenso. O diátese 1 é a diátese da intensidade. Ele é muito positivo. O sistema imunológico, aí a troca de oxigenação dele é tudo muito rápida. Eu tenho um amigo, ele diátese 1, ela diátese 2. Eles foram fazer um cruzeiro, tem uns 15 anos, e a comida deu uma bactéria. E eles consumiram, ele teve uma leve diarreia, diátese 1. Sistema imunológico é lá em cima. Ela, diátese 2, teve uma infecção intestinal, passou mal, teve vômito, teve diarreia, teve que sair do navio, foi parar no hospital, teve que fazer um processo cirúrgico como se fosse uma bariátrica de tanta inflamação e processos de infecção que ela teve. Diátese 2. Só para você ter uma ideia do sistema imunológico de um diátese 1 e de um diátese 2. É muito diferente. O diátese 1, ele tem um quê de genialidade. O diátese 1, ele tem muito conflito com a figura feminina, principalmente. O diátese 1, ele tem muita facilidade para se desenvolver profissionalmente. Ele tem facilidade para ganhar dinheiro, mas ele tem muita facilidade para gastar dinheiro. Imagina um ser humano de intensidade, que tudo é muito.
Detalhe, o DIATSI-1, quando ele sente algo, é fulminante. Porque como ele é intenso, quando ele sente, vem de uma vez. E o DIATSI-1, no que ele não é bom, ele é extraordinário. O DIATSI-1, ele tem um quê de genialidade. Mas é engraçado, o DIATSI-1 normalmente é carente. DIATSI-1 precisa de uma atençãozinha. É muito maneiro isso. Veja um olhar de um Jiatsu olhando para a câmera com cara de intrigado, porque eu falei que o Jiatsu ele tem um quê de carência. Cara, o Jiatsu 2, todo mundo quer ser Jiatsu 1. Quando fala de que genialidade, você fala assim, caraca, será que eu estou na... Eu sou um, sou dois. 3, 4 e 5 você não é, você está. Porque você pode voltar para a sua de origem. 1 e 2, ou você é 1 ou você é 2. Jiatsi 2. Às vezes ele tem queda de pessimismo, autocobrança, ele se esforça muito em ser perfeccionista. E a grande sacada do Jiatsi 2, tudo que ele quiser, ele aprende. Tudo que o Jiatsi 2 quiser, ele aprende. Se um Jiatsi 2 for criado por pai ou mãe de Jiatsi 1, ele vai pegar todo o comportamento do Jiatsi 1. Prazer, Éder. Sou Jiatsi 2, de pai de Jiatsi 1. Tinha muita escolha, né? Eu tinha que sobreviver de algum jeito. Eu tinha que aprender o padrão de pensamento do meu pai. E é muito comum. Muitos atores e atrizes são Jiatsi 2, que ele tem muita facilidade de aprendizado. Como o 1 ele é muito intenso, ele vai ter facilidade em alguma área da vida. O Jiatsi 2, ele observa, e daí ele vê alguém fazendo, e ele se esforça, e ele se empenha, e ele desenvolve. Órgão de choque do Jiatsi 1, fígado e vesícula. Só isso já dá para perceber como é o comportamento de um Jiatsi 1. Eu tenho umas... Gente, assim pelo descritivo, você vai tentar achar sua Jiatsi. Você vai tentar, eu sei disso. Quando eu vi isso, eu fiquei fissurado. Falei, cara, eu preciso entrar em equilíbrio. Eu sou Jiatsi 1, 2, 3, 4, 5. Porque o que acontece? Às vezes você pensa assim, cara, eu acho que eu sou isso daí. Eu acho que eu tenho a ver com isso daí. E daí vai falando, e daí você encontra outros pontos em comuns. Porque se você for de Jiatsi 2, você passou pela 4 e a 5, você vai ter oscilações de comportamento. Se você nasceu na 1, mas você está na 5, você vai ter oscilação de comportamento. Isso que é interessante. E aí, eu, juntamente com a doutora Fabiana de Alvarenga, uma grande amiga, professora também na MF, nós desenvolvemos um método de achar Jiatsi pelo pé. Bate o olho no pé, a gente sabe se a pessoa ela está na 1, na 2, a de origem, ou se ela evoluiu para 3, 4 e 5. Isso é um dos diferenciais quando você trabalha com reflexoterapia quântica na hora de fazer atendimento online. Você bate o olho no pé, olha a Jiatsi, você sabe qual que é o órgão de choque, você já sabe automaticamente o comportamento da pessoa e o mineral que ela precisa. Cara, isso deu um grande adianto, porque eu ficava inconformado, porque todo mundo tem isso na iridologia, né? Eu não sei se você já passou com o iridólogo, eu não sei se você tem a iridologia, que eu sou apaixonado, é incrível. Só que o iridólogo olha pra tua íris e você fala assim, é Jiatsi 4, 2 tá na 4. Cara, você pode fazer isso pelo pé. E a gente tá alinhando outras formas, porque é um grande diferencial você entender de Jiatsi. Então, o que ocorre? Sabendo da Jiatsi, você potencializa outros processos. Vou te dar alguns... Ah, eu não falei o órgão de choque do Jiatsi 2, né? Ficou faltando isso ainda. O Jiatsi 2, órgão de choque é pulmão e intestino grosso. Pulmão e intestino grosso. Vamos lá. E aí, uma das opções que você tem para trabalhar com biorregulador
Às vezes acontece. Como na íris, às vezes dá duas diátese, no pé também dá duas diátese. Isso é muito comum, muito comum. Patrícia perguntou, o órgão de choque do diátese 4, rins e bexiga. Gente, só para ilustrar a questão do órgão de choque, talvez você tenha, por exemplo, o diátese 1, o órgão de choque é fígado. Então, só quem tem problema de fígado é diátese 1, certo? Não. Eu vi que vocês ficaram congelados, acho que eu fiquei também. Agora voltou a internet. Por isso que eu gosto das câmeras ligadas, cara. Primeiro que eu consigo saber sua comunicação não verbal, porque eu também faço leitura de microexpressão. Segundo que eu tenho alguns termômetros da internet. E eu consigo ver as suas reações também. Como a Mani deu dando uma gargalhada agora. Vamos lá. E aí o que ocorre? Só um diátese 1 vai ter problema de fígado, certo? Não, cara, de maneira nenhuma. Mas o que é importante você entender? Órgão de choque. O que é um órgão de choque? Quando você fica estressado, quando você fica nervoso, você tem duas ramificações do seu sistema nervoso central. Quantas ramificações? Duas. Primeira ramificação, sistema nervoso autônomo parasimpático. Segunda ramificação, sistema nervoso autônomo simpático. Simpático e parasimpático. O que é interessante de observar? Eles comandam todas as suas reações fisiológicas no corpo. Um trabalha para você relaxar. O outro vai te levar para a situação de alerta. Quando você estiver estressado, você vai ter um órgão de choque. Se você não tem um mineral suficiente para o corpo, cara, é igual carro isso. Se você não tiver o combustível necessário, carro anda sem gasolina ou sem álcool? Anda, claro que anda. Na ladeira é empurrado, mas anda. Só que dentro desse processo, você vai ter a sensação que agora a tua vida vai, cara, agora vai. A coisa começa a animar, e nem sei, você sabe o porquê que não foi, porque tinha tudo para ir. E alguém vira para você e fala assim: você tem tanto potencial. E aí, às vezes, você acha que a pessoa boazinha tá tentando te agradar, mas às vezes o que você tá precisando é de uma nutrição celular ou de potencializar tudo isso. Observa? Então, o que é interessante? Que você pode potencializar os processos. Vou te dar exemplos que não se aplica a você simplesmente trabalhar com terreno biológico, tá? Quer saber se a pessoa tem, por exemplo, desequilíbrio de tireoide? Você tem alguns testes caseiros para você saber como está a tireoide da pessoa. Primeiro teste. Pede para deixar um termômetro do lado da cama dela. E ela faz isso durante 5 dias. Ela acorda, ela não pode levantar. Ela mede a temperatura. Se der abaixo de 35 graus, 5 dias consecutivos, ela está com disfunção de tireoide. Fora que a tireoide vai ficar ela vai ficar esbranquiçada ou até um pouco mais gordinha, tá? E aí você vai precisar tratar da tireoide da pessoa. Pode dar desequilíbrio alimentar, depressão e por aí vai. E aí você pode trabalhar com iodo em biorregulador frequencial. Nós trabalhamos com um laboratório que é a Ama Minerais, que ela é focado nos terapeutas. E é muito maneiro. Mas observe, pessoa que tem disfunção de tireoide, ela vai tomar um biorregulador ou até um frequencial, é interessante ela evitar consumir proteína à noite, principalmente após as 19 horas, porque vai dar inibição maior na tireoide. Vamos lá. Outro referencial interessante. Já viu pessoas com o pescoço amarronzado, aquelas marcas escuras, profundas? A pessoa está com desequilíbrio de
pâncreas, predisposição até a diabetes. Juntamente com isso, ela vai ter marcações retas no nariz, marcas de expressões específicas que formam como se fosse uma ponte. Também é desequilíbrio de pâncreas, tá? Ela pode estar até com uma resistência à insulina. E aí você pode entrar juntamente com Vitesse e até cromo em biorregulador frequencial. Sabe aquelas pessoas que ela tem aquela fome, que ela fica nervosa, irritada? Eu sou assim. Cris fala, minha esposa fala assim pra mim, eu preciso te alimentar. Eu falo, por quê? E aí a pessoa não percebe, isso que eu acho engraçado. Eu particularmente não percebo. Pessoal, às vezes Cris fala assim pra mim, eu acho que eu tô precisando te alimentar. Eu falei, por quê? Ela falou, você tá irritado, você tá com fome? Eu falei, tô com fome. Falta de cromo, tá? E aí você também pode usar um biorregulador frequencial. Você quer dar... Lohama tá até rindo, né? Por que será, Lô? Aí você pode trabalhar também com vanádio, frequência de vanádio, é muito maneiro para essa fome de ansiedade. Porque a fome pode ser de tiroide, você já tem um referencial. Fome pode ser com relação à questão de ansiedade voltada para a falta de cromo. Cara, e se você introduzir cromo, a pessoa dá uma boa emagrecida. É bem legal isso. Bem legal. Agora, se for uma ansiedade por vínculo emocional, porque tanto você como eu, nós temos muita lembrança afetiva com comida. O que tem gosto de infância para você? Vou te explicar o que tem gosto de infância para mim. Banana amassada com aveia quaker, que tinha que ser daquelas latinhas de ferro ainda, sabe? Açúcar e leite, isso tem muita lembrança de infância. Vou te falar uma outra coisa que tem lembrança de infância para mim. Quando eu era criança, eu tinha uma tia rica, que não era... É óbvio, bem poderia ser minha mãe, mas não era não, cara. E aí eu tinha uma tia rica que fazia umas comidas diferentonas que não tinha em casa. E eu era o primo mais novo, E aí um dia ela fez uma travessa enorme de bife à parmegiana. Tava todos os sobrinhos lá. Qual o pedaço que você acha que ficou com o mais novo? Pequenininho, o menorzinho. E aí sempre eu tinha uma necessidade de comer bife à parmegiana absurda, porque você tem link emocional com comida. Não sei se já te falaram isso. E aí você faz um link de imagem, daí vem uma imagem mental, e às vezes você sente o cheiro e o gosto, e às vezes tem que ser de um lugar específico. Para algumas pessoas, para emagrecer, você precisa trabalhar a imagem mental, que você tem dois... Nós usamos os 5 sentidos para memória. Olfativo e gustativo são muito fortes. O olfativo é como se fosse um neurônio. O cheiro, ele tem uma influência, porque ele vai diretamente no seu cérebro reptiliano. Isso é muito forte. Nesses casos, entra com rubi e entra com vanade, para dar uma equilibrada. Verifica como está a questão do desequilíbrio do pâncreas, você potencializa. Principalmente para trabalhar a questão do vínculo emocional com a comida. Porque observe, qualquer dieta funciona a partir do momento que ela dê déficit calórico e você faça algum tipo de atividade física ou alguma suplementação para te dar uma segurada. Mas é importante saber como que está a questão do seu eixo hormonal, principalmente se estiver na 5. O que acontece com os medicamentos convencionais? Eles são hormônios sintéticos. Hormônio sintético sempre vai dar efeito rebote. O hormônio sintético funciona da seguinte forma. Imagine que a produção... Imagine que teu intestino está preso, igual aquele caso da paciente de 8 dias, e daí
O medicamento sintético vai ser um antidepressivo para te estimular a serotonina. Não vai resolver o problema. E quando entra o hormônio sintético, o que é natural diminui mais ainda a produção. Porque se está vindo em grande quantidade o sintético, por que a glândula vai produzir o natural? E daí você tem um efeito rebote. Você tem uma produção menor. Então isso é interessante entender. Então, dentre os biorreguladores, nós, na AMA, trabalhamos com a linha lisada. Então, por exemplo, se a mamãe, se a mulher que está gerando um bebê, se ela não consumir gordura boa, o que é gordura boa, Éder? Óleo de coco, azeite, ômega 3. O corpo da mulher vai pegar toda a gordura boa para a formação do cérebro do bebezinho. Automaticamente, se a mulher não consome gordura boa, vai diminuir progesterona. E sabe o que ela vai ter? Depressão pós-parto. Você quer ajudar a mulher nesse caso? Você pode entrar com biorregulador que estimule progesterona. Na AMA chama AMA-P. E você pode trabalhar também com ômega 3. Você pode trabalhar, pedir para ela comer aí de 2 a 3 castanhas por dia. Você pode pedir para ela também consumir óleo de coco, que o estado emocional dela vai melhorar rapidamente. É muito legal você entender disso, porque isso vai potencializar o que você já faz de excelente. Essa é a proposta. Gente, ó, dicas de consultório. Tem algumas coisas muito legais. Vamos lá. Hoje nós somos incentivados a entrar no estado de ansiedade desde criança. Quer um exemplo disso? Quanto tempo demora um desenho de criança? Na minha época, o desenho de Pica-Pau demorava de 10 a 15 minutos. Era longos episódios. E hoje as crianças são incentivadas a ter contato com aparelho eletrônico, ter rede social. Eu não estou levantando nenhuma bandeira, mas tudo isso provoca muita ansiedade. E você está na era da ansiedade, eu também. Se você tem muito seguidor, curtida, e hoje cada vez mais acontece com criança. E depois a gente coloca a criança para fazer o quê? Estudar online em frente ao computador. E ela tem dificuldade de concentração. Quer potencializar conhecimento, o aprendizado. Se você faz muito curso, pessoas que querem prestar um concurso público, você indica a frequência de alumínio. Uma aluna nossa, a média da criança estava em 5, foi para 7,5. A única coisa que fez de diferente, alumínio. Sabe aquele tipo de insônia que a pessoa fica com o diálogo interno muito forte? Frequência de álcool. A gente brinca que é a insônia dos intelectuais. Automaticamente, isso vai dar um efeito rebote, porque o que você tem de melatonina, ele é transformado em serotonina. Seu diálogo interno está muito alto, você tem dificuldade de dormir, para entrar na terceira fase do sono, que é o sono REM, quando você acordar, você não vai acordar feliz. Você vai acordar sem vontade de cantar uma bela canção, porque o nível de serotonina está baixo, porque a melatonina que estava no corpo era pouca. Ah, detalhe, Diátese 1, muita energia à noite. Diátese 2, muita energia pela manhã. Você quer matar uma criança de Diátese 1 é colocar crianças que são de Diátese 1 não vai ter um bom desempenho se estudar pela manhã. Coloque ele para estudar tarde, você vai ver como ele vai desenvolver. E Diátese 2, normalmente,
gosta de dormir um pouquinho mais. Eu sou um Diátese 2 que tem crença com sono, mas essa crença, ela me alavanca, ela não me limita. Eu gosto de dormir pouco. Mas eu tive que aprender a dormir pouco sem ter tanto efeito rebote. Vamos lá, ó. Pessoa que tem hipertensão, sabe aquelas hipertensão de processo de estresse? Estava conversando com uma pessoa hoje que a mãe subiu a pressão porque viu 2 vizinhos brigando. Nesse caso, você pode entrar com Cobalt-Ag, frequência de cobre, ouro e prata, tá? Ele ajuda a equilibrar a pressão alta de cunho emocional. Observe, ajuda a equilibrar. Isso é um biorregulador frequencial. Não é um remédio de pressão, tá? Mas ele vai contribuir muito e potencializar o processo. Outro detalhe, cobre. Sabe essas pessoas que estão tomando antibiótico, que estão com processo de resfriado, sinusite? O cobre, ele potencializa até o efeito do medicamento, principalmente se estiver tomando antibiótico, tá? Tudo isso são dicas de consultório para você poder alavancar. Quer ver uma dica de naturopatia que eu uso muito? Paciente tem pressão alta ou pressão baixa. Você indica um suco de pepino com casca, principalmente aquele pepino japonês. Ele serve para equilibrar a pressão arterial. Cara, é muito maneiro. Gente, tudo isso você pode usar para atendimento online. Eu atendo muito online hoje. Então, tudo isso são ferramentas. Mas eu falei para vocês que hoje eu vou dar alguns presentes para vocês. Temos algumas novidades. Gente, alguém tem alguma dúvida? Você pode levantar uma mãozinha virtual. É óbvio. Se você falar assim, tenho, Éder, dá para você ensinar com veadiatos pelo pé? Eu não vou conseguir ensinar aqui, eu vou precisar de bastante tempo para rever e mostrar muitas coisas para vocês. Beleza? Mas eu tenho algumas novidades para vocês. Vamos lá. Primeira novidade. Vocês viram que o tema é a jornada da terapia frequencial. Então, o que acontece? Essa é uma aula. Eu vou dar mais 4 aulas. Aulas abertas, com conteúdo. Beleza? Sérgio Reis, ele é Master em Ortomolecular, professor da MF, com formação internacional em ortomolecular. Ele vai dar mais 4 aulas para vocês. E essas aulas vão ter certificação. Eu vou dar 4, eu estou dando 5, S mais 4. Eu vou dar algumas aulas de quiropraxia online, mas voltado para análise comportamental muscular, tá? Essa daí eu vou ter que anotar na agenda. E nós temos também a Marley da formação de acupuntura, voltada com aurículo, estética e todo o fundamento do MTC. E Marley vai te dar também mais 4 aulas. Também com certificação. No final de cada jornada, você vai ter certificado. A gente vai te certificar com base nos temas que você aprendeu. Beleza? Então, acompanhe a MF nas redes sociais, que eu vou te falar uma coisa. Quem já nos acompanha há um tempo sabe, nós não fazemos uma live específica. Nós gostamos de dar conteúdo de verdade. Porque eu sei que tem pessoas que dão live, cara, estão no direito deles, eu acho maneiro live, conhecimento é conhecimento, mas a gente gosta de dar bastante conteúdo, tá? E eu só preciso avaliar minha agenda, que a gente está com muitas formações em andamento, e eu vou dar também mais 4 aulas de PNL para terapeutas.
PNL aplicado à terapia. Não só reflexo, não só iridologia, não só a quiropraxia, ela é aberta para terapeutas. Beleza. Só relembrando, porque eu tenho algumas informações. Básica, formação quântica básica, é um final de semana, 3 e 4 de outubro, próximo final de semana. Segunda-feira vai ter uma promoção imperdível. Fale com a Pamela, tá? Vai ter uma promoção de um dia. Vai ser 24 horas. E quem fechar na segunda vai ter uma aula especial de empreendedorismo. Tá? E depois a gente passa mais detalhes. Galera, tô já passando o horário, falei que a aula hoje ia durar 1 hora. E às vezes eu me estendo muito. Então, muita gratidão. Toda segunda-feira nós temos o grupo de saúde integrativo. Quem está nas formações acompanha sempre o grupo de saúde integrativo. É com preço popular. As sessões e as avaliações são direto comigo. Tanto online como presencial, em qualquer parte do Brasil. A gente faz a avaliação pela diátese, pelo pé, pelo comportamento, pela musculatura e assim por diante. A aula está sendo gravada, tá? Nós vamos subir ela para o YouTube, mas ela vai para a edição primeiro e ela vai ficar 24 horas no Instagram. Depois ela sobe para o canal da MF no YouTube. Beleza? Cara, foi muito legal, gostei bastante. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Fique à vontade, tá? Eu vou deixar no grupo de bate-papo o telefone da Pamela, se você quiser mais informações. Mas eu vou te falar uma coisa. Acompanhe as aulas, os conteúdos vão ser muito, muito, muito legais. Agora em novembro a gente vai dar exames laboratoriais aplicados à reflexoterapia. É um curso muito legal. Exames laboratoriais aplicados à reflexoterapia se você apertar o ponto do pâncreas ou o ponto do fígado, ou o fígado está marcado, a gente sabe que ele está em desequilíbrio. Então você vai poder pedir um exame laboratorial para o paciente, para você ver detalhadamente o que está acontecendo com o paciente e montar um protocolo em cima disso. Você vai aprender a montar protocolo de reflexoterapia com base em exame laboratorial. Isso vai te dar um norte muito maneiro. Detalhe, os referenciais laboratoriais não são da medicina convencional, são da ortomolecular, são os referenciais americanos. Por isso você consegue até entender predisposição de patologias juntando. Tem um referencial lá, por exemplo, que você consegue até ter uma noção de perspectiva de vida. É muito maneiro. E eu estou falando de hemograma. Hemograma completo te dá uma base enorme. O curso, o módulo de exames laboratoriais, na verdade, é o 4º módulo da nossa especialização em análise comportamental em reflexoterapia quântica. Mas nós vamos fazer o 4º módulo aberto. Você pode participar se você for reflexoterapeuta. Não precisa ter o emocional, porque é uma abordagem física. Então, o que acontece? Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Às vezes, o paciente entra no consultório com um envelope enorme de exames, joga na tua mesa e fala assim, o que eu tenho? Você tem 2 opções. Ou você vai para o referencial médico, faz cara de paisagem e fica... interessante. Entendi. E você só fica no referencial médico. Então, o que ocorre? Com esse curso, vai ter o referencial americano, que é o da ortomolecular, e você vai sacar se a pessoa tiver predisposição para patologias um pouco mais sérias. É bem legal. Perguntaram aqui no grupo, como eu faço para saber das outras aulas, as datas? Nós vamos postando no Instagram da MF,
Sexta-feira eu vou fazer um atendimento ao vivo com um atleta profissional de quiropraxia. Vou explicar a análise comportamental que nós fazemos e como os biorreguladores frequenciais eles atuam para pessoas que querem emagrecer, ter resultado em atividade física ou para atleta. E ele é um atleta profissional de fisiculturismo e eu vou atender ele ao vivo. Esse atendimento vai ser ao vivo pelo Instagram da MF, tá? E aí a gente sempre vai compartilhando as informações e logo, logo eu vou estar também fazendo um dia de grupo de saúde integrativo aberto, até para quem não é terapeuta entender como desenvolver os atendimentos. E para os profissionais da reflexoterapia ter uma base das abordagens dos atendimentos online, tá? Mas tudo isso vocês acompanham no nosso Instagram. Galera, muita gratidão, ótimo descanso, beijo no coração de vocês. Galera, temos formação de reflexoterapia quântica amanhã, nono módulo. Para quem está na turma, até daqui a algumas horas e a gente vai se falando. Beijo no coração, fiquem com o Jeová e até mais. Valeu, galera!